Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje tive um dia bem assim abençoado e bem puxado, mas eu não esqueci de passar por aqui para deixar uma palavra para você que está aí do outro lado e que eu creio que Deus vai lhe abençoar muito com essa palavra. Ok? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Isaías 40:31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor receberão novas forças, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Quantos de nós estamos cansados do dia a dia, das guerras, das adversidades, dos problemas, das dificuldades, mas em tudo isso existe um Deus que cuida de nós. Não se trata de uma religião, não se trata de algo tão distante assim, mas de alguém que se importa conosco, alguém que nos ama, alguém que quer o melhor para nós, alguém que se preocupa com as nossas dificuldades, com nossos problemas e que está sempre disponível a ouvir nosso clamor, nossa oração, nosso lamento. Ele está sempre disponível a enxugar nossas lágrimas, a tirar os medos, as nossas inseguranças no dia da adversidade. E eu queria hoje dizer para você, como tema dessa reflexão, não perca a esperança. Por que não perder a esperança? Porque verdadeiramente quando nós caminhamos com o Senhor, caminhamos com Jesus, caminhamos com esse Deus maravilhoso, nós temos uma certa confiança de que a gente não está sozinho, que a gente tem Ele ao nosso lado, que Ele está presente, que Ele está pronto para nos ouvir, que Ele está pronto para nos socorrer nos momentos mais delicados que passamos, né? E eu quero dizer para você o seguinte, que a nossa esperança deve estar ligada à raiz, à essência, e não apenas aos resultados que muitas das vezes nós estamos esperando, né? E a nossa vida tem que estar arraigada, alicerçada na nossa essência, naquele que nos criou, naquele que nos fez para viver uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida de excelência, uma vida que ainda que tenhamos adversidade, nós também tenhamos vitórias. E Ele nos dá essa vitória, Ele nos garante essa vitória. Eu quero dizer para você, não precisa perder a esperança. Eu não sei a sua guerra, não sei a sua dificuldade, o momento que você está vivenciando hoje aí, mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus continua no trono, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua dor, Deus se importa com os seus desafios, com as suas dificuldades. Se acalme, fique crente, fique crédulo, fique confiante na convicção e na certeza de que Deus ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu quero dizer para você que o que faz uma árvore frutificar é a sua raiz. Então eu quero dizer para você que a sua raiz deve estar naquele que fez todas as coisas, deve estar em Deus, entende? Então a nossa raiz, quando ela está superficial, nós passamos por escassez, sequidão, dificuldade. Nós temos dificuldade de nos alimentar, de termos a nossa vida suprida nas nossas necessidades, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, que quando as nossas raízes elas são profundas, elas estão firmes, são como raízes presas em águas vivas que passam por debaixo dessas raízes e elas estão sempre ali bebendo dessa água, e fazendo com que essa água venha penetrar no caule, venha pelas raízes, pelo caule, pelas folhas e se distribua nos frutos. Quer dizer para você que os seus frutos, todas as sementes que você um dia lançou, elas vão frutificar. Todas elas terão um tempo para frutificar. As sementes que você plantou, seja elas boas ou ruins, de alguma forma vai ter colheita. E eu quero desejar para você que seja uma colheita extraordinária de coisas boas, não de coisas ruins. Deus, ele nunca falhou conosco. Deus nunca falhou comigo, apenas ele não realizou muitas das vezes aquilo que eu queria. Eu não sei se isso aconteceu com você, né? Mas ele sempre realizou o que ele queria na minha vida, não o que eu queria.
Porque Deus sempre sabe, Ele vê o nosso presente, nosso passado, nosso presente, e Ele nos projeta para um futuro de êxito, como diz lá em Jeremias 29:11. É um futuro de esperança, é um futuro de êxito, é um futuro de paz, é o que Deus tem preparado para nós, né? E na raiz, é na raiz que encontramos água, nutrientes, lugar que ninguém vê nada. A raiz de uma árvore ninguém vê, ela está coberta de terra, coberta de água muitas das vezes, ela está escondidinha ali, mas ela tem uma raiz. E a única forma dessa raiz trazer vida, os nutrientes para o caule, para as folhas e para os frutos dessa árvore. Aí você pergunta assim, mas Marta, eu não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. É isso que eu quero lhe dizer, que muitas das vezes a nossa vida é como uma árvore seca. Não tem frutos, não tem nutrientes, está seca. Muitas das vezes ela foi cortada. Ainda que seja cortada, ainda há esperança para nós. Deus é o mesmo Deus, como ele diz lá em Jó capítulo 14:7. A esperança para a árvore cortada. Eu não sei o que foi que na sua vida foi cortado. Eu não sei qual foi a tempestade que veio e mexeu nas suas raízes, tirando você do centro do propósito, do centro dos seus projetos, do centro dos ideais que você tinha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A árvore, ainda que ela seja cortada, há esperança. Se ela for regada, se ela for adubada, se ela tiver água, se ela tiver bons nutrientes, ela ainda vai dar muitos frutos. E aqui nessa passagem de Isaías 40:31, fala que aqueles que confiam no Senhor, confiar é crer que aquela pessoa que é maior do que eu, aquele que tem todo o poder, ele é poderoso para fazer além do que eu penso, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu creio. Ele tem todo o poder e ele pode fazer todas as coisas. Ele fala assim, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Precisamos esperar em Deus, renovando as nossas forças, fazendo as coisas acontecerem, fazendo a nossa parte, porque a parte de Deus, ele na hora certa, ele vai estabelecer o milagre e acabou, porque o sim e o amém está na boca do nosso Deus. E ele fala assim, que quando as nossas forças são renovadas, a gente voa. O que é esse voar? É planejar novos sonhos, novos projetos, novos ideais, tirar da gaveta os sonhos que ficaram guardados por causa do tempo de sequidão, por causa do tempo de dificuldade. Aí o que acontece? Quando a gente renova nossas forças, a gente começa a idealizar, a sonhar, a pesquisar, como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou realizar tal projeto, né? E a gente anda e não se cansa, porque a nossa força vem dele. A palavra de Deus diz lá em Neemias capítulo 10:8 que a alegria do Senhor é nossa força. Se todos os dias nós renovarmos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, a nossa alegria será renovada. E aqui eu quero dizer que eu meditando nisso aqui, sobre essa questão, algo assim saltou no meu coração, que a minha esperança não está fora de mim, ela está dentro. E aqui fluirá rios de águas vivas. Como eu ministrei outro dia num outro vídeo aí, que Jesus, ele é a fonte de águas vivas. Se verdadeiramente essa fonte estiver dentro de nós, ela vai jorrar para todos os lados. E a gente vai florescer, a gente vai crescer, a gente vai dar frutos, a gente vai dar sombra para quem precisa. A gente vai ser raiz de alicerce para alguém que precisa de intervenção divina, para alguém que precisa de socorro. Nós seremos essa árvore frutífera, essa raiz firme que não se abala com o vento, que não se abala com as tempestades que a vida oferece, que o mundo às vezes tenta nos balançar. Então, eu quero dizer para você, o que permanece é o que está dentro de nós. O que deve permanecer dentro de nós é a raiz, a nossa essência. E essa raiz deve ser o nosso Criador, o nosso Deus vivo, aquele que nos gerou, aquele que sonhou, idealizou, aquele que nos ama, aquele que se importa conosco, aquele que está o tempo todo cuidando dos detalhes da nossa vida, da nossa história. Às vezes, ser profeta, às vezes como profeta a gente não vê o milagre, a gente profetiza, mas a gente não vê, mas a gente crê, e que num tempo certo esse milagre vai ser estabelecido.
existem dois tipos de pessoas: aquelas que têm esperança em pessoas, nos seus negócios, nos seus bens, no seu casamento, no seu padrão de beleza, no seu padrão social. Esse é o tipo de pessoa, é um tipo de esperança. A esperança depositada nas pessoas. E existe, tipo assim, eu vou sair mais forte no momento de adversidade, quando a minha esperança está em Deus. Quando a minha esperança está nas pessoas, eu vou fraquejar, eu vou enfraquecer, eu vou ser abalado, porque o outro não pode ser minha esperança, o outro pode ser o meu ajudador, mas não pode ser a minha esperança. A minha esperança, a nossa esperança deve estar no Deus vivo, naquele que pode todas as coisas por nós. Deus, ele vai sempre nos renovar e nos capacitar para suportar os momentos difíceis. Você não está sozinho. Eu tenho as minhas guerras também, mas em nenhuma delas eu estou só, porque eu sei o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem prazer em mudar a minha vida e a minha história. E eu quero dizer para você que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Deus vai nos dar força e capacidade para suportar o dia mau, a dor, a pressão, porque a água da vida, ela vem de dentro para fora. E Jesus vai sempre vai trazer os nutrientes para que a nossa vida como árvore, como aqueles que confiam no Senhor, não percam a sua esperança. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que nós nascemos para voar como essa águia. E a águia, ela sobe no penhasco mais alto possível para se renovar. Isso aqui vai ficar uma reflexão para outra vez. Aqui a gente vai se deter aqui nessa árvore, ok? Então, quando nós nascemos com uma perspectiva de voar, de sonhar, de idealizar, de realizar os sonhos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Então, essa águia, ela é renovada também. Ela é renovada em força, em vigor, e isso vem de Deus. Agora, às vezes é necessário algumas coisas serem reavaliadas na nossa vida. As nossas asas às vezes estão fracas, as nossas forças estão fracas. É como essas raízes que se enfraqueceram. Mas o nosso Deus, ele tem força, ele tem vigor, ele tem renovo, ele tem esperança, ele tem a solução quando nós confiamos nele. A esperança, mesmo que pareça que está parado dentro de nós, estamos em movimento, estamos nos movimentando. Uma semente para florescer tem que crescer de dentro para fora. E a maior semente que pode crescer no nosso ser se chama fé. Fé para ver o impossível acontecer. Fé para confiar que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele move céus e terra para nos abençoar. Fé para a gente ver essa semente crescendo e dando muitos frutos de milagres. O que produz milagres é a nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. Deus renova nossas forças espirituais, emocionais, o nosso intelecto, nos dando criatividade, o nosso psicológico. Deus, ele nos dá sementes. Essas sementes falam de esperança. As sementes que nós lançamos são esperança que a gente está lançando, que uma hora nós vamos colher essas sementes. E o segundo tipo de pessoas são as pessoas que esperam em Deus. Essas pessoas são inegociáveis, inegociáveis na sua fé, inegociáveis na sua confiança, inegociáveis na convicção de que Deus vai fazer o milagre. Esta é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Não perca a esperança. Que Deus renove as suas forças como da águia. Que Deus renove as suas raízes para frutificar e dar bons frutos e frutos de justiça. Coloque sua esperança em Jesus. Não coloque sua esperança nas circunstâncias, nem tampouco nas pessoas. Jesus nunca falha, porque Ele irá trazer toda a provisão que nós precisamos.
E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Que o seu coração seja visitado com muita esperança, com força, com renovo, com alegria, com certeza de que nosso Deus, Ele é fiel. E eu queria orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante dessas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa trazer avivamento no coração de cada uma delas, trazendo esperança, trazendo paz, fazendo com que essas sementes, meu Deus, venham frutificar. Que o Senhor venha fortalecer as raízes de cada uma dessas pessoas, as suas raízes, a sua confiança, a sua fé. Que o Senhor renove, Deus, a esperança, para que dias melhores elas possam viver o teu sobrenatural. Que os olhos delas estejam fitos em ti, Senhor. Os olhos delas estejam no Senhor e não nas circunstâncias, e não nas pessoas, mas que a verdadeira esperança dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que estão assistindo essa palavra nesse momento, seja o Senhor Jesus. Tu és a única esperança, a esperança que jamais vai falhar, a esperança que jamais vai se apagar, a esperança que muda a nossa sorte, muda a nossa história. Que assim, meu Deus, seja na vida dos meus irmãos. Eu os abençoo, meu Deus, com um tempo novo de esperança, um tempo novo de renovo, um tempo novo onde suas sementes irão florescer para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever e de curtir lá, ok? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Shalom, shalom.